Hoje o café da manhã é aqui na Câmara Municipal de Armação dos Búzios com o nosso querido Vitor Santos, presidente da Câmara. E é um prazer estar aqui contigo e vou logo direto. Por que você decidiu ser político? A pergunta por que eu decidi ser político é porque eu sempre tive uma vida muito envolvida com o social. Sou de uma origem muito simples, né? E sempre também no meu coração tive essa vontade de ajudar o próximo. E eu vejo que a política não é um meio exclusivo, mas é um dos meios que a gente pode ajudar o próximo. E como eu tenho isso em mim de forma bem espontânea e natural, eu vi na política essa fuga, esse meio para que eu pudesse usar da política para ajudar o meu próximo. E nisso quando você começou na vida pública? Na vida pública, na verdade, eu me lancei candidato. Toninho Branco, na época, em 2004, me lançou candidato a vereador. E naquela época eu não tinha assim, nenhum conhecimento de questões políticas, de nominata, de quociente eleitoral. Mas eu aceitei o desafio mesmo novo e foi uma experiência muito boa para mim, até no fato de eu ter perdido a eleição. Tive uma votação muito pequena, apenas a minha família esteve comigo na campanha, né? Tem todo mundo na hora de te lançar, fala que vai estar contigo, que vai te apoiar, depois que vai te dar incentivo, depois corre, né? Mas a família, graças a Deus, ela sempre permanece fiel, tem uma família muito unida e ela permaneceu fiel a mim, mas por conta dessa votação pequena, né? Eu fiquei decepcionado, frustrado, falei, cara, acho que não é para mim. Mas sempre estive envolvido com quem era candidato, sempre apoiando e passou. E sempre depois que fui candidato, em 2004, eu tive propostas para ser candidato em 2008, em 2012 e em 2016, mas eu vi que ainda não tinha estrutura. Sim. E aquela tristeza que tinha no coração pela decepção de 2004, ela foi passando e eu fui ganhando mais experiência, conhecendo a regra do jogo. Mas a derrota é a vitória. Foi o que isso que eu queria falar. Isso, que na política é assim, você perde e ganha. Ganhar. E quando perde, não perdeu não, ele aprende. Serve de escola. Aprende. No meu discurso de posse, inclusive, que eu tenho como tema, o Menino Sonhador. É um poema que eu escrevi em 2004 e concluí ele em 2020. Né, que fui candidato em 2020, mas passei antes, fui assessor de vereador, fui subsecretário de esporte, né, na gestão de André, fui assessor do vereador hoje, Dida, que é meu parceirão, quero mandar um abraço para Dida e para todos os vereadores, né, para o Aurélio, para o Tony, para ninguém ficar com ciúme, para o Uriel, aí melhoras para o Uriel, que inclusive não está muito bem de saúde, mas já está se recuperando. Amém. O Anderson Chaves, o Felipe Lopes, o Rafael Braga, Josué, todos parceiros, assim, sim. companheiros, né? Mas a derrota, ela foi crucial. É perdendo que se ganha. Exatamente. É verdade. Se você souber aproveitar e tirar as lições das derrotas, você vê que ela te ensina mais do que a vitória. Ela te torna mais preparado. Sim. Como foi o seu primeiro mandato como vereador? Eu queria que você buscasse um pouco o histórico no primeiro mandato. O primeiro mandato é como se fosse o primeiro filho, né? Onde você aprende a ser pai. E o primeiro mandato é onde você aprende a ser vereador, que é muito fácil você estar de fora, você vendo o que você pode fazer, o que você quer fazer. Mas quando você se torna vereador, você vê que você tem as suas limitações. O vereador, ele é um pedinte oficial. Vereador é aquele que vê a dor do povo. Sim. Então, e às vezes você se sente impotente porque você não consegue resolver tudo. E quando você está de fora, você acha que você vai chegar aqui, que você vai resolver todos os problemas da cidade. E quando você tem esse primeiro mandato, ele te ensina isso, te dá maturidade para compreender o lado da população e também o lado da administração pública, que ela é complexa, ela tem muitas burocracias. Então, o fato, às vezes, você querer resolver alguma coisa,
não significa que você vai resolver. Você vai se esforçar, vai fazer o pedido, vai fazer as indicações, vai fazer projetos de leis e trabalhar para que ele se realize, mas às vezes você não tem tempo no mandato de fazer aquilo acontecer, né? E essa é o que mais você vê nas câmaras de vereadores, indicações. Essas indicações, quando são aprovadas pelos pares, ela chega de fato de direito àquela cidade, àquele bairro onde o senhor fez a indicação, que foi para ou limpar a rua, ou para calçar, ou a água que não chega. Acontece mesmo. E mais uma parte, e se o vereador é contra ao executivo, acontece ou fica guardado na gaveta? Eu na legislatura passada, né, eu estive muito dentro do governo de Alexandre, e eu tive a felicidade de muitas indicações que fiz, e importantes inclusive, de serem realizadas, concluídas. A obra do valão, o manilhamento das galerias no valão da Sem Braço. É uma indicação que eu fiz, ela se tornou real. Algumas ruas que eu pedi o calçamento. Por exemplo, algumas ruas. A rua Bom Jesus, na Sem Braças, a Rua das Flores, em Sem Braças, algumas ruas, Maria Cecília, no Alto da Boa Vista, na Rasa, e algumas outras indicações que fiz, que agora eu não me lembro, teria que até trago aqui para o senhor, para ter mais essas informações, mas eu tive a felicidade do governo me atender em muitas indicações, entendeu? E tem, obviamente, quando você é oposição, você acaba tendo dificuldades em trabalhar para que a sua indicação seja até mesmo aprovada, né? Aprovada. Que às vezes nem né? Dificilmente uma indicação no legislativo ela é reprovada. Mas não basta você fazer a indicação, você tem que trabalhar também dentro, em parceria com as secretarias, com a própria prefeitura, para que venha acontecer. Então, quando você é uma oposição radical, automaticamente você não tem o relacionamento com as secretarias para fazer com que isso aconteça. Então, tem realmente mais dificuldade de ser atendida. Mas quem está numa base do governo, automaticamente ele tem mais entrada dentro das secretarias, dentro dos setores, para fazer com que, e conversa e diálogo com o prefeito, né, para fazer com que as indicações sejam realizadas, concluídas, atendidas. E então em relação à indicação, eu acho que eu sou um vereador muito feliz em relação às indicações que fiz. Muitas delas foram atendidas, inclusive uma agora está acontecendo, apesar da demora que fiz na legislatura passada, que foi a reforma da Praça José Paraíba, em Sem Braças, está sendo atendida agora, voltou a obra, né, se reiniciou, e agora eu estava até lá acompanhando agora, sempre estou ali tomando um cafezinho, e tive assim, dificuldades com o atraso dessa obra, que as pessoas reclamam, né? É na minha rua, pô, tem um vereador aqui, essa obra não acontece. Eu ouvi muito isso, mas graças a Deus agora também nesse diálogo a gente conseguiu resolver algumas questões burocráticas referente a uma empresa que começou a obra, mas não conseguiu dar continuidade. Aí agora a gente retomou as obras lá e eu estou feliz com isso. Eu vejo em algumas câmaras que muito barulho, tem sempre um barulhento que faz aquele, acontece, grita, e de repente aquela peça que foi enviada pelo executivo, aí é discutido, cada um faz o seu discurso e não acontece. O senhor acha que esse tipo de discurso soma para a comunidade? Depende da matéria, depende do projeto. Existem projetos que vêm do executivo que precisa ter até uma análise mais técnica. Sim. Política também, sim, mas mais técnicas por conta de... a gente tem um grupo técnico da Câmara aqui que é eficientíssimo, né? E aquilo que não viola
não rompe, não atravessa. Isso aí, né? Isso aí, exatamente. Que não viola e que não atravessa a instituição Câmara, que é uma das minhas prioridades, é manter a instituição dentro da legalidade. Ilibada no sentido de que sendo parceira do governo, mas sem perder a sua característica de fiscalizadora, entendeu? E também de legisladora. Porque nós aqui que criamos a lei, nós somos responsáveis pelas leis do município e nós queremos zelar por isso. Então, quando vem um projeto que atravessa isso, que viola, que fere os princípios básicos da instituição Câmara, obviamente que a gente vai travar. Mas até que agora a gente tem tido bons relacionamentos para que as matérias que cheguem aqui, elas já cheguem já prontas e preparadas. E quando há uma avaliação aqui, passando pelo crivo da Constituição e Justiça, da Finança, ou seja, das outras, do meio ambiente, das outras comissões e do corpo técnico da Câmara, a gente vota sem nenhum problema. Mas aquilo que a gente vê que fere esses princípios, a gente faz algumas emendas necessárias, mas a gente prima muito pela instituição, preservar a instituição, a característica dela. Instituição, como que é a sua circulação dentro do município, né? Com as comunidades, com o comércio, no geral, como que o senhor lida isso aí? Eu me relaciono bem com todas as classes. Graças a Deus, inclusive eu tive uma votação muito bem repartida, bem dividida em todas as áreas, tanto nas áreas nobres quanto nas áreas mais periféricas. Então eu converso com comerciantes, respeitando o comerciante, eu converso com o pessoal da classe mais humilde, respeitando a classe mais humilde, converso com a classe dos empresários também, respeitando, sabendo da importância de cada um deles. Então, o meu relacionamento, eu consigo conviver e andar bem em todos esses setores, tanto da classe empresarial, da classe daqui, da média ali, que você tem os comércios mais dentro dessas áreas periféricas, e da própria população. Então eu lido bem e tem gente no meu grupo de todas essas áreas, entendeu? Então, como que o senhor enxerga Búzios, assim, o que é bom para Búzios, o que pode ser melhor para Búzios no futuro, em relação a saneamento, o cuidado da cidade, o cuidado que a cidade fala muito em turismo, a maioria, né? Você chega assim, a cidade tal fala de turismo, mas você chega lá, não tem restaurante que preste, não tem atendimento de qualidade, não tem atendimento ao cliente, de qualidade ao cliente, e quer falar de turismo. Búzios poderia ter tá mais jardinado, mais cuidado? Não existe nada que esteja bom que não possa melhorar, assim como também não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. Eu acho que Búzios pode melhorar e melhorar muito, né? Em todos os sentidos. Quando você fala do turismo, que Búzios é uma cidade turística, mas o turismo é o quê? É uma rua limpa, bem iluminada, cidade cuidada, segura. Isso a gente precisa melhorar, tanto na parte da segurança pública, na questão de limpeza, na questão de iluminação, na questão de saneamento básico. Tudo isso vai refletir no atendimento ao turista. Quando você tem uma cidade segura, automaticamente o turista ele pode transitar a qualquer hora na cidade, que ele sabe que a cidade é segura, e automaticamente, para você ter uma cidade segura, ela tem que estar bem iluminada, ela tem que estar bem limpa, as ruas. Então Búzios, apesar de ser uma cidade nova, a gente tem uma cidade nova, a gente vai fazer 30 e poucos anos agora, né, de emancipação, mas poderíamos estar à frente. Melhorar Búzios é planejar Búzios não só para 4 anos. Sim.
A cidade ela precisa ser planejada para 10, para 15, para 50 anos. Sim. Porque é uma cidade que cresce muito e acima da administração pública. Então a administração ela não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento da cidade a nível de população e crescimento também comercial e de construção civil. Então hoje tem muitas burocracias para liberar uma obra, que automaticamente, se você libera uma obra, é recurso próprio. Sim. Então, a gente precisa melhorar na questão de administração pública, porque ela vai gerar o recurso próprio, onde você pode investir em saneamento básico e automaticamente também na questão de segurança, iluminação, serviços públicos, de forma geral. Então, Vitor Santos, por quê? Porque o governo não é só de Búzios, das cidades, cuida do pedaço do centro, que é para todo mundo ver que está lindo, maravilhoso, e esquece o fundo de quintal. O quintal fica cheio de folhas, cheio de tudo, e ninguém cuida, porque geralmente só cuidam do pedaço onde o turista vem ver que está lindo, maravilhoso. O que o político pode fazer para levar, assim, para você sair de dentro daquele bairro, dentro do centro da cidade, e ir para qualquer bairro e ver aquela coisa limpa, o bairro limpo, as calçadas limpas, que às vezes nem calçada tem. Uhum. E como o senhor falou, 30 anos já deveria ter avançado mais em relação às periferias, o senhor não acha? Eu acho que deveria, mas o que acontece? Os bairros mais periféricos, que carecem do serviço público, mas também não basta também somente o serviço público, que é responsabilidade do serviço público agir, mas a gente precisa também disciplinar os moradores, a população, que a população periférica, infelizmente, elas não zelam pela frente da sua casa, cada um cuidar do seu pedacinho. Então são muito dependentes da questão do trabalho público, que é obrigação. Mas isso também não nos isenta de fazer a nossa parte, de colocar o lixo no lugar certo, de fazer uma jardineirinha na frente, pintar o seu muro. É claro que às vezes falta o recurso para esse público mais periférico. Mas realmente nós precisamos investir nos bairros. Sim. Todos os bairros precisam. Seja Bahia Formosa. A Rasa agora teve nesse governo Alexandre Martins, ele investiu bastante no bairro da Rasa. Mas eu acho que ficou devendo ali o bairro das Sem Braças, apesar de ter feito algumas obras importantes, mas ficou devendo ali o bairro das Sem Braças. Alguns bairros, o bairro de José Gonçalves teve alguns investimentos, algumas ruas calçadas, mas a gente precisa de fato melhorar com os serviços essenciais dentro dos bairros, entendeu? Não vai além do essencial. Acho que precisa pintar os meios-fios, a capina precisa melhorar, né? As iluminações, os serviços públicos têm feito o que dá para fazer. Eu acho que essa crise financeira que a cidade vive, ela acaba afetando principalmente os bairros mais periféricos, porque aí os caminhões de lixo têm mais dificuldade de entrar, as ruas são mais esburacadas, então isso daí acaba atrapalhando e a gente torce aí para que essa questão financeira da cidade seja resolvida o mais rápido possível, porque o desejo e a torcida minha é que as coisas aconteçam na cidade, principalmente dentro dos bairros, né? Eu quero ter um bairro bonito, né? Então, bairro bonito a cidade é segura? Você acha Búzios uma cidade segura? Se a gente for analisar pela média de outras cidades, Búzios não está muito atrás está à frente, inclusive, de algumas cidades aqui da região dos lagos, né? A nível de população, percentual, mas a insegurança ela está em todos os lugares e eu acho que Búzios ainda pode melhorar, porque Búzios é a menina dos olhos da região dos lagos. Sim. É onde vem o turista de elite e ele precisa sentir seguro.
não só o turista, mas Sim. a própria população. A cidade. A gente precisa andar em qualquer horário do dia, ou da noite, ou da madrugada, tendo certeza de que não vai ser abordado por um marginal, seja lá o que for. Entendeu? Eu acho que isso daí passa pela um bom monitoramento e uma boa iluminação, isso também ajuda. Porque a cidade segura vai ter mais ocupação nas hospedagens, que são os hotéis, né? Vai ter mais... Isso. E o que a cidade tem para mostrar para o turista que vem visitar a cidade? Quais são os pontos turísticos da cidade? A cidade, ela é, por si só, uma beleza. Deus foi muito generoso com a nossa cidade. A Armação dos Búzios, ela se vende por si só. Agora, o que cabe a nós, como gestores e vereadores que estamos aí protagonizando a política, é fazer com que não dependa somente da natureza. A natureza, Deus já fez a parte dele. Agora cabe nós fazer a nossa parte, que é um bom saneamento básico. Os pontos turísticos que a gente tem, é difícil até você destacar. Você vai na Tartaruga, é lindo. Você vai no João Fernandes, no Alto João Fernandes, é lindo. Você vai em José Gonçalves, você vê a praia que ela tem... Desde o início ela sempre foi assim, não mudou nada, não teve nenhum tipo de alteração. Então vocês têm aqui uns pontos turísticos naturais, que não precisa fazer nada a não ser mantê-los do jeito que ele é. E agora tem outros pontos turísticos que precisam de uma estrutura, um pier melhor. Nós temos aqui lagoas lindas que a gente pode transformar num ponto turístico. O Felipe Lopes, vereador, ele está trabalhando nessa questão aí, Alexandre também já está nesse circuito aí para ver se transforma a Lagoa de Manguinhos num ponto turístico. Mas nós não só temos a Lagoa de Manguinhos, não. Nós temos a Lagoa da Ferradura, que é linda, que pode ser explorado ali como um ponto turístico também. A Lagoa lá dos Ossos. Então a gente precisa, que tem capivara, que tem jacaré, isso também atrai a população, porque tem gente que é de fora, que pensa que Búzios só tem praia. Mas não é bem assim. Não, Búzios tem o Alto das Emerências. Ali você tem tucano, você tem arara, você tem esses saguis, você tem macaco, você tem diversos bichos que também, às vezes, atrai o turista. Então a gente tem que investir nisso também. Tem as trilhas que são maravilhosas. Inclusive, eu acho que está havendo até uma evolução em relação a isso. Nós temos de vez em quando aí alguns eventos grandes que vêm para Búzios e que às vezes não é nem divulgado. Mas aí que tem participação de mais de 1.000 pessoas fazendo trilha e conhecendo essas áreas que às vezes não é divulgado pelo próprio povo ou dentro da cidade. Mas eu acho que existem esses pontos turísticos aí que eu falei aqui e que pode ser mais explorado, melhor explorado. Presidente, vamos continuar falando em turismo. O senhor, com seus pares, fazem ou pretende fazer alguma reunião com a classe de empresarial, de hotelaria, até para ouvir o que eles gostariam que fosse aprovado por essa casa ou que melhorasse para que eles tivessem também uma reta, um caminho. O senhor pretende? Ou já existe isso? Já existe, inclusive tem até uma comissão dessa classe empresarial. Ouvida? Isso. E eu acho que o Thomas Weber, que hoje está secretário de Turismo, ele é um canal para ligar o público com o privado. E Thomas é um empresário muito bem sucedido, né? Dono de hotel, e conhece muito bem, transita muito bem nessa classe empresarial e também conhece a cidade ao ponto de também ajudar e fazer esse link com o governo. Acho que a Alexandre até o indicou justamente pensando nisso para trazer as ideias do empresário e aplicar dentro do público. Sim. Trazer. E
Claro que a gente participa, nós já tivemos, inclusive, aqui algumas reuniões com o Thomas e com essa classe, né? E sempre a gente tem conversado. E as ideias deles são as melhores, Mas é claro que às vezes esbarra na burocracia, na constitucionalidade. Você tem que ser tudo constitucional, né? Você não pode esbarrar nisso. E que às vezes existe muita vontade de fazer, mas tem que ser constitucional. Você não tem dentro da legalidade. Dentro da legalidade, dentro da lei. Entendeu? Porque Búzios é para todos. A gente tem estudado a possibilidade do TPA, também sem ferir a Constituição. A gente tem estudado algumas coisas aí, algumas ideias boas junto com o Executivo e com essa classe empresarial e de proteção ao meio ambiente também, que é a classe que protege muito o meio ambiente, eles primam muito por isso. A gente tem conversado com isso. E as ideias é preservar a cidade. E por mais que a gente veja que Búzios tem algumas irregularidades, mas olhando por cima, esses dias eu estava lá no alto de João Fernandes e eu olhei para Búzios e vi que Búzios ainda, graças a Deus, está muito preservado. Bom. Acho que as ideias do parque, a APA, essa área de preservação ambiental aí que foi delimitado, que ajudou muito. A área de preservação permanente. Isso, exatamente. Ela protege a cidade. Então, quando eu falei de segurança, aqui tem o policial e o guarda para ouvir o turista, porque aqui é uma cidade que recebe turista internacional. Tem isso aqui e funciona. Eu acho que é algo que a gente fica devendo, em treinar principalmente a guarda municipal. Se tem algum que é preparado, mas se preparou por si só. Eles, assim, se ele fala um outro idioma, mas eu acho que falta realmente o município oferecer não só os guardas, mas os agentes também da postura, a ter esse conhecimento, a falar um idioma bem, a saber abordar. Búzios, estamos numa cidade internacional. Abordar com carinho, ser mais compreensivo, principalmente com algumas pessoas que chegam de outros países e não conhecem a lei local, não conhecem a lei do município, nem a lei do Brasil. Então, quando ele para um carro errado ou pede uma informação, então é uma boa pauta para esta casa legislativa, não é? Eu penso que já tem até essa indicação, que aí então, é possível. Deveria funcionar, né? Precisa. Porque é importante, você chega no Rio de Janeiro, tem assalto que todo mundo sabe disso, mas tem lá a polícia militar como guia, para informar o turista onde fica isso, onde fica aquilo, ou quando é assaltado tem uma proteção ali da guarda municipal, acompanhado da polícia militar. Era bom se eu ficar atento a isso. É uma pauta que eu acho que precisa ser tocada, sim, precisa melhorar nesse aspecto. Bom, a minha vida aqui também, é saber do senhor sobre essa coisa que está bem falada na região dos lagos, que isso vai chegar lá fora, porque é uma iniciativa belíssima, que é o Junho Vermelho. Me fala um pouco sobre isso. O que é o Junho Vermelho? Junho Vermelho foi um projeto, já existia o Dia Mundial, o Dia Nacional de Doação de Sangue. E a gente viu a importância de doar sangue aqui, de conscientizar as pessoas, porque as pessoas elas não têm essa informação, às vezes tem medo de tomar agulhada, ou não sabe se pode doar. Então a gente viu a necessidade de informar essas pessoas, de conscientizar e de captar essas pessoas que têm potencial e que podem doar. E aí, um doador, ele pode salvar até 4 vidas, você sabia? Uma doação. Sim. Então, a doação, e às vezes tem pessoas que têm um tipo de sangue que somente ela pode doar, ela não pode nem receber, mas ela pode doar. Então a gente viu a necessidade e criamos esse projeto chamado Junho Vermelho, né, que é uma lei de nossa autoria e que muito me orgulha. Todos os anos, no mês de junho, a gente procura dar ênfase a esse assunto. Inclusive, a gente já esteve no hospital antes de ontem, ali em frente ao hospital, conscientizando,
captando pessoas, anotando, e vamos levar agora na segunda-feira, nós vamos levar um grupo muito grande, se Deus quiser, vamos passar de 100 pessoas para doar sangue na Hemolagos. A gente sabe da importância de doar. O senhor sabe do horário que vai? Nós vamos a partir de que hora? 8 horas nós vamos ter uma condução saindo, 7 horas saindo lá do INEF, né? Uma condução, e outra condução saindo aqui do pórtico, mas todos direto para Hemolagos, tá? E nós vamos estar levando, aguardando a pessoa lá doar o sangue e depois trazendo de volta, né? Então a gente precisa tá lá cedinho, né? Tem que estar em jejum, isso tudo. Hoje a gente está com uma ação na Policlínica aqui de Manguinhos, e na próxima semana vamos ter uma ação na Policlínica da Rasa. Vamos agir aí, vamos estar nos bairros de Búzios aí durante esse mês, divulgando esse projeto, que é um projeto solidário, né? E que a gente vê a importância de doar sangue. E a frase é o seguinte: doar sangue é uma forma de ajudar o próximo, e o próximo pode ser você. É uma bela iniciativa. Entendeu? E a gente vê que as pessoas aderem. Quando elas conhecem, passam a conhecer o projeto, e quando elas veem que elas podem ser uma doadora, elas se sentem até felizes de poder ajudar o próximo, né? Não dá para falar de política que o senhor é político, está político. O senhor pretende, no futuro, se lançar pré-candidato a prefeito da cidade de Armação dos Búzios? Olha só, eu não posso dizer que não. Que não existe político que entre na política pensando somente ser vereador, né? Eu imagino que todo político ele pensa em galgar degraus, à medida que o degrau ele vai surgindo na sua frente. E eu não sou diferente. Lógico que eu procuro a não me precipitar em minhas decisões, mas se eu ver uma porta que me couber, logicamente que eu vou entrar por ela. E a minha visão de política, eu vejo que não é prematuro você se lançar candidato, mas você falar da eleição em 2028, você precisa já começar a falar. E a gente entende que 2028 está muito aberto para prefeito. Para vários quem pretende. E você tem candidatos, e por Búzios ser uma cidade pequena, no sentido populacional, nós tivemos vários vereadores aqui que passaram de 1000 votos, e automaticamente numa eleição polarizada, 1000 votos ele acaba se transformando em 2000 e podendo até aumentar. Então são candidatos com potencial também de se lançarem. E eu, como um político, eu não posso também descartar a possibilidade de se abrir uma porta de eu entrar por ela. E estou aberto a diálogo, também converso muito com todos os vereadores, né? Para que eu tenha um bom relacionamento. Se você pretende ser um prefeito na frente, você tem que ter relação boa com todo mundo. Sim. Que inclusive, foi uma pergunta que o senhor me fez, acho que estava em off, o que é política, não foi que o senhor fez? Então, eu entendo que política é a arte de lidar, de dialogar com os diferentes. Com o contraditório. Não é o fato de você não votar em uma matéria minha que significa que você é meu inimigo. Não pode, nem pode. Certo? Não pode. E hoje, como estamos, nós, vereadores eleitos, e o prefeito e vice-prefeito, estamos protagonizando a política de Búzios. E eu vejo que nós que estamos protagonizando, e somos os protagonistas, eu vejo que é uma oportunidade de fazer uma política diferente de tudo aquilo que já foi feito no passado. Uma política onde se respeite. Se respeite verdadeiramente o contraditório. Não dá para você, porque você é básico, você não pode tomar um café com um cara que é de outro lado. Não tem, a gente tem que romper essas barreiras. Eu acho que é uma oportunidade. Eu, como político,
Hoje que estou vereador e estou também presidente da Câmara, eu quero é conversar com todo mundo e, se possível, levar essa ideia, transmitir para os colegas a importância de se relacionar e de ouvir também aquele que se opõe a você. Fazendo uma política limpa, Sim. diferente, sem fake news, sem mentira, sem baixaria, sem querer afetar a integridade do outro. Sim. Entendeu? Sem querer atacar a integridade do outro, que eu acho isso muito feio e eu procuro não fazer isso, graças a Deus, né? Tem tido resultado e oriento o meu grupo político a não fazer esse tipo de coisa, a não compartilhar fake news, a não compartilhar algo que está falando da família ou diretamente da pessoa. Prefiro, se tiver discutir nos bastidores, quebrar o pau nos bastidores e usar a tribuna para falar o que é bom, o que é agradável, o que é construtivo. Presidente, porque até hoje as crianças não receberam uniforme nas escolas? Por que isso? E por que a saúde não funciona direito na cidade? É uma pergunta que eu fiz também nos bastidores, é claro, para o prefeito, para o secretário de Educação e para o secretário de Saúde, né? O secretário de Saúde, ele diz, nós tivemos até uma audiência, não sei se o senhor acompanhou, ele diz que o Búzios, ele atende uma população muito grande e o repasse ele é menor. Então ele está até articulando. Eu não sei se o Búzios hoje recebe, eu acho que equivalente a uma população de 50 mil. E como o Búzios você chega no verão aqui, você tem mais de 300, 400 mil pessoas passando por aqui, né, turistas, além de atender os municípios ao redor. Então, essa é a justificativa dele a nível de hospital, né? Mas a gente precisa eu acho que dá para dar uma melhoradinha na saúde, né? A gente entende a dificuldade que o município enfrenta, também passa pela questão financeira, mas eu acho que é possível melhorar, né? Você tem alguns atendimentos também muito bons e depois você tem uns atendimentos muito ruins. Então a gente tem que ver os plantões, está sempre fiscalizando para saber o que é, se é pessoa, se é o pessoal ali que não está preparado para atender. Tem muitas reclamações também que você tem que averiguar, né? Eu já tive algumas já fiz algumas fiscalizações no hospital onde o determinado paciente estava reclamando que estava esperando há 2 horas, 3 horas, quando cheguei lá não era nada disso. Então você tem que ouvir os dois lados. Sim. Mas realmente a saúde precisa melhorar? Precisa, mas eu também compreendo, não dá para você também só atacar. Eu vejo que tem algumas coisas boas que acontecem somente no município de Búzios, se for comparar aos municípios ao redores. Mas a gente não pode fazer comparações, ou seja, igualar o município de Búzios por baixo. Búzios tem que estar sempre por cima, tanto na saúde e na educação. Em relação aos uniformes, já estamos no meio do ano. No meado do ano. Uma resposta ainda que o secretário, ele ainda não respondeu, porque eu fiz por meio de ofício, ainda não respondeu, mas ele alega que tem entregado os uniformes a algumas pessoas, algumas crianças, e está aguardando aí. E são poucas. Aí ele falou que já tem alguns tamanhos que tem hoje lá, ainda não dá. Essa é a justificativa. Mas eu estou aguardando ainda a resposta dele, mas é um secretário que é fácil contato, é um cara bom de dialogar. Para fechar, queria que o senhor enviasse uma mensagem que é nada mais do que seu povo, né? Que é o povo, são os moradores da cidade de Armação dos Búzios. A mensagem que eu deixo é de esperança, né? Eu acho que não podemos parar de sonhar com uma cidade melhor, né? Embora o mundo não esteja muito
otimista, eu posso dizer assim, a visão que eu tenho do mundo, ela não é muito favorável, mas não pode deixar de sonhar. Sonhar, um jovem que perde o sonho, ele perde a vontade de viver. A pessoa que perde o sonho, ele perde a vontade de viver. E quem sonha, quem espera, quem tem esperança, um dia alcança. Mas não esperar não significa ficar parado. Tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E eu estarei aqui para ajudar você, a população buziana, no que couber para cada um de vocês poder alcançar o objetivo que tanto almeja, seja para você, seja para o seu filho. A ideia que tenho para a cidade de Búzios é sempre o melhor. Vitor Santos, que é do Poder Legislativo, presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, e o canal Expressão está aqui com você, tomando café. Tribuna dos Municípios, vamos estar preparando uma matéria caprichada para o nosso presidente, e vamos nós. Eu quero aproveitar aqui e agradecer você, tá? Por mais essa oportunidade, pelo carinho, pela categoria que você tem, pela forma firme, mas também bem flexível de fazer os seus questionamentos, suas perguntas, e vamos juntos aí, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, quero agradecer aí o técnico aqui da comunicação que está ali atrás, obrigado. É o Cazé. O Cazé, tá? E o seu canal, que é uma bênção no município, que transmite essas verdades e que não escolhe pessoas para fazer, dá voz a todos. É aberto para todos. Eu sempre falo, o canal Expressão do Povo é aberto para todas as religiões, não tem aquela. É aberto para todos, o porteiro, o síndico, Isso. o político, o não político, para a polícia, é geral, não tem essa. Isso é importante. Por isso tem o nome, Expressão do Povo. Tá certo. Um abraço, fiquem todos com Deus.